Você já ouviu falar sobre medicinas da floresta? Sabe do que se trata? Ou o que você conhece das medicinas da floresta? Hoje, aqui no nosso podcast, o Lapida, nós recebemos uma pessoa que tem uma história muito bonita dentro das medicinas da floresta. Hoje ele está como facilitador das medicinas da floresta e vem contar um pouco da experiência e o que é, principalmente, a ayahuasca, o Charles Lesser. Charles, você é uma pessoa que hoje vive as medicinas da floresta. É isso? Seja bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse para quem está nos acompanhando. Valdinei, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? E realmente, né, hoje estamos cortando trecho aí pelo Brasil, né? Caminhando todo final de semana, realizando trabalhos. Então, todo final de semana ali também participando de cerimônias com ayahuasca e, né, só alegria, só agradecer por essa caminhada linda e bonita que se abriu aí para mim trilhar. Vamos lá no ponto A, então. O que é, Charles? Para a gente entender de uma forma bem fácil, o que é a ayahuasca? A ayahuasca, ela é feita de dois componentes, né? Seria uma folha e um cipó. Até trouxe O cipó é esse aqui? O cipó é esse aqui, ó. Olha aí, ó. Então, a mistura, né, desses dois elementos, na verdade, né, é o que proporciona para nós esse chá. Alguns dizem o vinho das almas. E tem, assim, uma curiosidade muito, muito grande, porque ela veio assim, foi descoberta na nossa floresta amazônica, né? Então, acredito eu que deve ter, sei lá, em torno de 16 mil espécies de plantas lá. Então, o cipó é uma e a folha totalmente distinta é a outra. E a mistura das duas é que, né, vem trazendo para nós aí essa imersão dentro da espiritualidade do nosso ser. A ayahuasca, praticamente aqui falando então, ela é a junção, né? A união do cipó, o mariri, que você trouxe, e a folha, que chama chacrona. Então, junta esses dois componentes, esses dois ingredientes, e aí faz o chá, a bebida. Isso. E aí também, né, outra curiosidade, porque o pessoal, esse chá aqui é bom para isso, esse chá, né, tem tantas outras ervas, né? Mas o preparo desse também é uma coisa diferente, porque levam dias. É uma cerimônia. Para produzir. Para produzir, na verdade, levam dias, porque tem que ir fervendo durante dias e dias até chegar na concentração certa para que as pessoas venham, né, consagrar e sentir a força dessa medicina. Então, é um mistério aí que fica no ar, né? Você falou que ela é genuinamente brasileira, ela foi descoberta na Amazônia. Isso, na verdade, nessa floresta amazônica, ela envolve sim também, né, ali o Brasil, mas também tem a parte da Bolívia, Colômbia, Peru, então toda essa América do Sul, onde a maior parte da floresta amazônica hoje se encontra aqui no Brasil, né? Mas se eu falar pra ti que foi, por exemplo, foi os povos do Peru que descobriu, né? Os povos originários do Peru. Foi os colombianos. Não existe um consenso. Não tem essa questão de afirmar para você que foi os peruanos ou que foram os colombianos que descobriram. O que eu sei e o que é a certeza que eu posso te falar é que foi uma tribo, foi os povos originários, que lá, né, eles chamam de Shipibos, né? Mas veio hoje, então, assim, o que eu posso te afirmar é que os povos originários são os verdadeiros guardiões, detentores dessa medicina. Aqui no Brasil, a ayahuasca ela passou a ser conhecida e até de alguma maneira liberada. Sim. No período da construção lá da Transamazônica. Sim. Que foi quando os militares, trabalhando na construção da Transamazônica, tiveram acesso às tribos e aí descobriram o chá, a bebida. Sim. E foi a partir daí que o país começou lentamente a receber as orientações ou a descobrir a ayahuasca? Daí tem um outro estudo, né, interessante, porque aí já vem a parte do mestre Irineu,
né? Que ele tava lá para cima, lá no Acre, lá na floresta e lá no período de 1900 e bolinha... Quem é Mestre Irineu? Mestre Irineu, ele é o fundador do Santo Daime. Ah, certo. Ele é o fundador porque hoje o Santo Daime, ele é algo mais... uma religião, né? Então ele teve o conhecimento... Mas é uma religião que se utiliza da ayahuasca. O feitio é um pouco diferente, né? Um pouco menos concentrado, mas dentro dessa religião ele tem os fundamentos, né? Porque o Mestre Irineu, ele teve esse conhecimento, ele conheceu, e aí na força dessa medicina ele recebeu da espiritualidade que acompanhava ele recebeu os fundamentos que ele tinha que criar essa religião. Uhum. Então ele trouxe para cá, né, esse movimento do Santo Daime, e aí o Santo Daime ele foi se espalhando pelo Brasil, né? E aí também com isso as outras pessoas foram conhecendo, e até que daí chegou, né, a questão do xamanismo, né? Hoje tem pessoas que usam facilitadores da medicina também, há alguns que usam de forma espiritual, que é o que eu sigo, né? É o que eu levo de forma espiritual. Outros, né, também assim, muito, muito bom, usa de forma terapêutica. Então é uma coisa que tem um resultado muito significativo. Ela é usada no contexto religioso, espiritual, não religioso, de religião propriamente dito, mas espiritual e terapêutico. Qual que é a diferença aí, Charles? É que a questão do espiritual, né? O que eu acredito que antes de algo se materializar para nós aqui, já tem todo o contexto acontecendo no espiritual, né? Acontece no espiritual e a gente vai materializando. Então, eu sempre gostei dessa questão espiritual, até pela minha caminhada de antes, né? Já a gente vai abordar esse assunto, né? Mas a minha caminhada de antes, eu sempre gostei dessas questões espirituais e foi o que eu mais me identifiquei, né? A questão que quando você consagra, você sempre ter um guia espiritual te auxiliando ali na tua introspecção, no teu processo, né? E na parte terapêutica, ela vai ter mais né, tem algumas pessoas que fazem algum tipo de coordenação, né, um tipo de trabalho terapêutico, por exemplo, para ajudar a desenvolver um pouco mais o cérebro, né? Às vezes na força da medicina eu já vi alguns terapeutas, né, a questão de fazer alguns exercícios mentais com as pessoas, que ajuda também tem um contexto muito bom. Por exemplo, colocar uma contagem lá, né, de 1 até 1000, e a pessoa na mente dela ela ir contando, né, mas tudo para ajudar e fortalecer a mente. É uma questão terapêutica que vai ajudar em alguma área também. Uhum. Quando você fala em terapia da ayahuasca, ou utilizar a ayahuasca como terapia, a gente ouve muito dizer o seguinte, pelos defensores, né, da ayahuasca: olha, você consagrar a ayahuasca equivale a você fazer 10 sessões de terapia com um psicólogo, um psicanalista. Quando a gente está falando sobre isso, quando você se depara com uma informação como essa, como traduzir então? Gostaria que você explicasse que processo é esse. Quando a gente fala que está fazendo lá uma terapia usando, né, consagrando a ayahuasca, você está o quê? Você está vendo alguma coisa? Você está percebendo alguma coisa que até então era obscura? Sim. Realmente eu concordo com isso, eu posso dizer, porque eu sou uma experiência disso, e as pessoas, né, que caminham também, próximo a mim, eu também ouço relatos, né? A ayahuasca, ela é a cura. Ela é a cura do quê? Ela é a cura de uma consciência. Então, durante o processo da força, né, que a gente tem o termo de usar, a gente está na força da medicina agora, né? Então a gente consegue acessar coisas que às vezes está lá no inconsciente mesmo, e que às vezes a gente não tem ideia de algo que está, por exemplo, travando a nossa vida,
né? Às vezes uma conversa com o terapeuta, não que a ayahuasca ela descarta a terapia, né? A terapia ela é boa, ela é válida também, mas a ayahuasca ela não descarta isso também. Pode ser aliada ali. Isso, aliada. E então assim, tem vários relatos, né, dentro das consagrações de coisas que a pessoa nunca parou para pensar, às vezes algum trauma que ela deixou lá, mas por exemplo que travava ela na comunicação. Travava ela, por exemplo, de se expressar melhor, entende? Eu mesmo, hoje eu me considero uma pessoa assim, mais comunicativa, mas até eu destravar isso, né? Então, as pessoas... Você acredita que foi a partir da ayahuasca que você conseguiu? Porque a gente vai visualizando talvez algo lá de trás, onde a gente era muito reprimido na infância, não podia falar, porque às vezes você ia falar alguma coisa, né, até a criança vai falar alguma coisa, e de certa forma ela era reprimida, então ela vai se fechando, e quando ela cresce com essa mentalidade, pô, se eu falar, alguém vai me reprimir, isso gera um trauma, que vai gerando bloqueios na vida da pessoa. Então, na força a gente consegue acessar muito isso, muitas peças vão se encaixando e você pensa, né? Eu penso, nossa, então é por isso que eu tô sentindo que minha vida tá travada aqui. Foi porque eu tive uma vivência lá atrás que eu tinha esquecido e realmente isso tá fazendo eu me travar aqui, então eu preciso... Mas esse acesso vem por imagem, você vê isso, você sente isso, você ouve, qual que é a via? Cada pessoa ela tem a sua forma de compreender essas coisas espirituais, né? Eu vejo muito, né? Outras pessoas ouvem, né? Algum ser espiritual vindo e lembrando ela de coisas, eu vejo muito. Outras pessoas elas ficam muito fortes na intuição, na força da medicina. A intuição dela, a própria intuição vem falando com ela e trazendo a memória dela. Então são diferentes maneiras de você sentir a força da medicina e diferentes maneiras de você compreender. Então... E como você chegou, Charles, à medicina da floresta, a ayahuasca principalmente? A gente sabe que não existe a ayahuasca apenas, tem também o rapé, tem sananga, mas hoje o foco aqui é falar sobre ayahuasca. Você foi em busca dessa medicina específica? Como é a tua história? Qual é a tua história? Então, meu irmão, na verdade, a minha história é um reflexo da procura de algumas pessoas atualmente, né? Eu tava meio perdido, assim, na minha vida, assim, eu passei por um processo de vida, eu tava, assim, entrando num quadro de depressão, tava até sentindo uma síndrome de pânico, tinha medo de sair de casa, e eu parei, eu falei, o que tá acontecendo comigo? Eu nunca fui assim, né? Eu sempre fui assim, eu sempre gostei de brincar muito com as pessoas, conversar muito, e de repente eu tava assim no meu quarto, afundado, meio depressivo, já tava querendo achar algum tratamento com remédio, né, pra mim. E aí a minha família, que consagrava, né, começou lá com as minhas tias, né, e daí por último veio meu pai, e eu comecei a notar a diferença pelo meu pai. Porque eu e meu pai ele se separou da minha mãe quando eu era novinho. Então eu e meu pai às vezes era assim, a gente sentia que era um pouco distante um do outro. E meu pai, devido a algumas coisas que ele passou na vida, ele era muito cascadura. Meu pai era bem cascadura. E aí ele foi. E aí ele continuou indo, e eu falei, ele tá mudado. Esse homem tá mudado, tá diferente. E aí ele viu meu processo e que eu tava passando, ele falou, vamos ir, né? Daí eu falei, pai, não, eu não vou. Eu não vou porque naquele tempo eu sempre fui evangélico, nasci e me criei numa igreja evangélica, até cuidei de uma igreja, né? Exerci o papel de pastor de igreja, então pra mim isso não... Mas do jeito que eu tava, eu falei assim, eu vou ir. Mas o conhecimento que você teve então de ayahuasca foi de dentro de casa mesmo, não foi nada
fora e que você ficou curioso, vou buscar mais informações. Você estava acompanhando na rotina mesmo. O meu pai não morava com ele, mas eu estava acompanhando até a mudança dele, o que ele falava, eu ficava até curioso, falei, mas que negócio diferente, né? Mas não tinha... Tinha alguma dúvida, não? Não. Ficava meio assim, pé atrás? Quando eu comecei, eles começavam a falar, eu ouvia, ficava até curioso, mas não entrava muito no assunto. Até que a vida, né, o universo colocou eu em uma situação assim, mais delicada, um processo mais difícil. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Bom, eu tô nessa situação difícil, eu vou conhecer. E fui conhecer. E quando eu entrei lá, né, tudo diferente pra mim, e aí eu consagrei. E desde lá, meu pai foi junto, né, no meio assim daquele ápice de força que eu tava sentindo. Eu senti que primeiro eu tinha que resolver algumas coisas com meu pai. Foi lindo, inclusive, essa cerimônia. Então eu fui lá, assim, eu abracei o meu pai, assim, né, eu e ele choramos, ele pediu perdão, eu pedi perdão pra ele. Então ali, aquele momento, eu já vi que, pô, é isso. Então eu já entendi que a medicina... Na primeira vez já? Da primeira vez. Então eu já tive essa compreensão de que, na verdade, a espiritualidade, né, com a medicina ayahuasca, ela tava querendo, na verdade, não é... Porque hoje a gente toma remédio, eu tô com depressão, exemplo, as pessoas entram em depressão, tem um remédio que ela vai, né, vai auxiliar, vai ajudar, mas, assim, eu acho que a verdadeira cura, ela tá quando a gente cura lá a raiz, porque se veio pra fora é porque é algo que já tava lá dentro, crescendo, até que estourou e externou. Então, com a ayahuasca, eu vejo que a gente tem a possibilidade de trabalhar lá a raiz lá, que tá fazendo mal, que já tá pra fora. Então, aos poucos, a gente vai compreendendo e se limpando daquilo lá. Isso tem quanto tempo, Charles? Então, hoje, então são 3 anos que eu tô nessa caminhada. É pouco tempo. Pouco tempo. E muita coisa aconteceu. O que mudou de lá para cá nesses últimos 3 anos? Se você tivesse que fazer um paralelo, o Charles antes e Charles depois. Então, hoje, a primeira coisa que mudou em mim, né? Inclusive a gente passou essa semana, né, o combate da intolerância religiosa, né? Então sempre é a bandeira que eu levanto, é a bandeira que eu defendo, sempre defender, né, combater essa intolerância religiosa, né? Então a gente não deve aceitar. Então isso foi uma das coisas muito importantes para minha vida, né? Hoje eu compreender a caminhada da pessoa que é evangélica, da pessoa que é católica, da pessoa que é espírita, umbandista, enfim. Então, assim, a primeira coisa que eu fico muito feliz de ter mudado a minha mentalidade é eu realmente sentir essa conexão com o todo, sem discriminar o irmão evangélico, sem discriminar o irmão católico ou de outras denominações. E a questão é que hoje eu sinto que a minha vida ela tá curada daqueles problemas que eu tava tendo lá no começo, né? Aquela depressão, aquela coisa querendo me afundar. E outra coisa muito importante, porque eu tocava na igreja, né? Eu até assim cantava, mas algo que desbloqueou, também tem outro estudo sobre neurônios. Neurônios. Quando você consagra, há muitos desbloqueios de neurônios na sua mente, né? Há muitos desbloqueios. Então, realmente eu sinto isso porque uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, que quando eu comecei a consagrar, começaram a vir letras de forma cantada, e eu falava, o que é isso? O que é isso? Aí eu comecei a entender que era canções. Inclusive isso faz parte da tua faz vida, parte né? da Porque minha você caminhada. é músico. Sim, e começou a vir, e aí eu pegava meu violão e saía uma canção linda, né? E você atribui essa facilidade às consagrações, ao desbloqueio. Ao desbloqueio, né? Até a forma, assim, de eu me comunicar também com as pessoas, ajudar, porque hoje, como facilitador das medicinas, também a gente exerce, né? Não é só lá, mas a gente acaba exercendo também um papel de terapeuta, né?
ajudar as pessoas com algumas questões, tá ali, enxergar de fora, né, o que está acontecendo e ajudar a dar um norte para as pessoas. Então tudo isso vem sendo desbloqueado, né? Então Eu quero voltar no ponto que inclusive você demonstrou aí um descontentamento muito justo, que é o preconceito religioso. Você acredita que hoje a ayahuasca ela tem sido difundida, né? A gente nota isso, tem muito conteúdo já disponível sobre a ayahuasca, mas onde é que está o grande problema, na tua opinião, que ainda trava essa ampliação da medicina, ou esse olhar para a medicina com mais respeito, com mais reverência, de alguma maneira? Eu estou falando especialmente da ayahuasca. É preconceito mesmo? Você já sentiu isso na pele? Sim, principalmente eu que saí de um âmbito ali, né, vamos dizer assim, evangélico. Hoje eu converso com todos, mas infelizmente eu perdi muita amizade, né? Perdi muita de pessoas que se distanciaram, né? Por exemplo, comparando com a ayahuasca, porque tá indo no terreiro, porque tá nisso, naquilo. As pessoas confundem com droga também, não? Bastante, né? Principalmente falam da ayahuasca, né? Falam do rapé, mas falando da ayahuasca, muitas pessoas não sabem nem o que é, né? Porque como eu sou de Toledo, né? Então as pessoas ao redor do interior, às vezes elas não têm nem conhecimento do que é, né? Elas não sabem o que é realmente. Então elas acabam nem assimilando, porque isso, um preconceito que as pessoas falam, né, que as pessoas têm, falam, não, ele toma aquele chá pra ficar doidão, toma aquele chá pra ficar alucinado, e não é isso, né, porque uma coisa que vai te deixar alucinado é algo que você vai começar a distorcer algo de que tá fora, mas um trabalho com a ayahuasca é visualizar o que tá dentro. Então algumas pessoas que têm um conhecimento um pouco mais, assim, que ampliado, mas não tanto, elas vão falar realmente que isso toma chá pra ficar doido, isso aí é droga, mas tem pessoas, né, tem um outro contexto de pessoas que nem sabem o que é e estão associando a outro tipo de coisa, né, é terreiro, não sei o quê. E também se fosse, mas problema? Foi exatamente por isso que eu lhe fiz o convite de estar aqui com a gente para falar sobre a ayahuasca. Você que tem essa experiência de 3 anos, pelo menos, em que viu a sua vida mudar, e aí positivamente. Sim. A partir da ayahuasca, de divulgar realmente, olha, a ayahuasca é isso. Ela faz isso. Ela transforma dessa maneira aqui. Queria que você nos contasse como é o processo todo, assim, de consagração. É uma vez só que você consagra por mês? Tem que ir num lugar específico? São doses? Qual é a quantidade? A gente está curioso para saber mais dessa prática mesmo, Charles. Sim, a questão dessa frequência, né? A gente nunca interfere no sentir da pessoa. A pessoa vai uma vez, né? Ela sente que ela precisa... Isso num lugar específico, numa cerimônia específica. Isso. Tá. Ela participou de uma cerimônia e ela sente, igual eu senti que eu precisava continuar, né? Tem pessoas que vão 1, 2 vezes e para ela já compreendeu muita coisa, né? Tem caso de algumas, né, algumas pessoas vão... As pessoas procuram muito também porque elas perdem entes queridos, né? E elas acabam não aceitando certa situação. E aí elas vão numa consagração, aí elas têm uma compreensão, uma resposta, para ela já serviu, né? Aí eu posso ir consagrar a ayahuasca pensando... encontrar alguma coisa ou desejando encontrar alguma resposta específica? E inclusive é o recomendado, né? Porque assim, acho que tudo na nossa vida ela tem que ser feita com intenção. Para ter uma vida, vamos dizer assim, uma vida com propósito, eu acredito muito nas intenções. Então, principalmente quando você vai participar de uma cerimônia com a ayahuasca, onde você vai entrar para esse mundo espiritual... sim, você pode levar talvez algumas dúvidas, algumas coisas, umas faltas de compreensões que você tem na vida, né? Então você entra com aquela intenção
Então, como eu falei, dessa questão de pessoas que perdem entes queridos e vão lá, às vezes não tá aceitando, tá entrando ali num poço por causa disso, elas vão com essa intenção e, de certa forma, a espiritualidade vem trazendo um conforto para elas e elas compreendem, e para elas uma cerimônia basta para ela continuar na caminhada. Aí outras pessoas não, tem pessoas que estão sempre frequentando, né? Tá. E são quantas doses? Então, uma cerimônia, a gente, pelo menos lá na minha casa, a gente abre 2 doses, né? Aí tem alguns irmãos que, não senti, né? Não senti, eu queria, né, um reforcinho, a gente vai dosando. E tem uma quantidade específica dessas doses? Tem. Quanto? Geralmente 40 ml cada dose. 40... Dá um meio copinho daqueles de café? Talvez um pouquinho mais. Mas assim, isso são pessoas que a gente já sabe que já tem, né? Já participaram, porque cada organismo vai reagir de uma maneira, forma. Né? Eu tenho, né, uma experiência que pessoas que com 10 ml já entraram numa força assim, bem forte. E que se fosse servido mais, a pessoa ia, né, não ia acabar compreendendo. Porque quando é demais, porque a diferença do remédio e pro veneno é a dose. Então, não é porque o chá, né, abençoado, né, a gente vai se entupir de chá. O segredo não tá na quantidade, o segredo tá na quantidade adequada para cada um, né, para cada um. Então, todas as pessoas que vão participar a primeira vez... Tá, mas para você chegar nisso, o que você precisa saber antes? Então, tem toda uma preparação antes da cerimônia, com cada indivíduo, né? Porque tem que ter esse cuidado. É feita uma ficha de anamnese com informações para a pessoa preencher. E a pessoa preenche. E assim, daí quando a pessoa vai a primeira vez, a gente nunca serve tipo 40 ml, 50 ml. A gente vai dosando, né? Coloca 15, né? Às vezes a pessoa... Mas isso não porque existe algum risco. Não. Uma dose letal, tem estudos, né? Uma dose letal de ayahuasca são, se eu não me engano, 8 ou 9 litros. É para ela ter a melhor experiência. Exato, né? Perfeito. Então uma dose letal é muito alta, né? Então, eu vi um estudo aí feito em São Paulo, não estou enganado, que para você, por exemplo, ter uma overdose de ayahuasca, seria necessário você ingerir 30 litros de ayahuasca. É muita coisa, né? Não, se você for tomar 30 litros de água... Não toma também. Experimenta tomar para ver. Você não vai? Então é isso, né? Então o pessoal que vai consagrar, que vai tomar, pode ficar tranquilo que com relação a isso não existe nenhum problema. É super seguro, né? Debaixo de um ambiente seguro. Não é algo para recreação, é algo sério, né? Eu não sei, porque fazem 3 anos que eu tô nessa caminhada, né? E até 2010 a ayahuasca ela era considerada uma droga. Eu acredito que pelo fato de algumas, talvez nas capitais aí, há relatos de pessoas, por exemplo, tomando ayahuasca e, por exemplo, indo pra balada, misturando com bebida, para recreação. Então, sim, há grande risco aí sim, né? Lembrando que ela não é proibida, inclusive a ayahuasca, dentro de um contexto mais religioso, né? Uma cerimônia. Devido a estudos que foram feitos em universidades, né? Principalmente com pessoas com depressão e ansiedade, foi feito alguns estudos com a ayahuasca, pegaram as pessoas que tinham um quadro de depressão assim um pouco elevado e fizeram um tratamento com a ayahuasca. E depois do tratamento, eles falaram, né, foi comprovado que eles tiveram uma melhora significativa nos quadros de depressão. Então, de 2010 para cá, mudou. Né? Tanto é que a ayahuasca ela foi retirada da lista de drogas, né, pela CONAD. Né? E, então, hoje, dentro de um contexto religioso, seguro, ela é, sim, né, permitida. Então... Perfeito. Eu já volto a falar contigo. Eu só quero fazer um convite aqui para você que está acompanhando o nosso podcast. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora para você vir com a gente para essa comunidade que tem um propósito muito claro. O nome do programa já diz, Lapida. É termos informações como essa que você está recebendo agora aqui sobre a ayahuasca para você ir se lapidando, ampliando o seu conhecimento, as suas habilidades de mundo, de vida, de comportamento, mas principalmente aí dentro de você. Então,
Se inscreva, comente, curte, compartilhe com pessoas que talvez essa informação vai ser importante. Vamos aí somar forças para aumentar aqui o nosso canal e fazer essas informações atingir aí o maior número de pessoas. Combinado? Se inscreva lá e vai fazer um bem danado para a gente aqui também. De volta com você, Charles, eu quero ainda, né, falando sobre a cerimônia, porque enquanto você foi falando aqui, então a gente faz lá uma anamnese, daí existe a cerimônia propriamente dita, a gente serve a primeira dose, essa primeira dose, olha, a gente vai com calma, porque a gente quer que a pessoa que está lá tenha a melhor experiência, e depois serve uma segunda dose. Nesse processo aí, tem um tempo específico? Como que é o ritual? Tô lá tomando, consagrando a ayahuasca, você mencionou bastante força. Quando se está na força, queria entender como que é estar na força. Tá na força, já entra aquela questão, né? Cada organismo ele vai reagir de uma forma, mas os mais comuns, né? A pessoa começa a escutar. Assim, isso é logo em seguida que você ingere a primeira dose, não? Não, leva aí em torno 20, 30 minutos, né? É colocado algumas músicas, né? Eu chamo de rezos também, né? Para levar a pessoa para essa introspecção. Então ela com o olho fechado, ela se concentra. Então o mais comum, a gente trabalha muito com sprayzinho lá nas cerimônias, que tem cheiro muito bom, né? Então, uma experiência minha, um irmão tava lá do outro lado, quando eu tava na força, o irmão espirrou, nossa, minha audição parece que abriu demais, assim, sabe? Então a audição é uma cerimônia que trabalha todos os sentidos, então. Sim, outras pessoas, elas vão... cara, até um dia, eu tava deitado, e eu comecei a escutar um barulho na grama, porque eu tava na força, né, um barulho na grama, de repente eu olhei pro lado de uma formiga, cara, caminhando, eu tava ouvindo o barulho da formiga. Mas isso não é alucinógeno? Não, não é, porque assim, poderia ser alucinógeno se, tipo, não tivesse a formiga ali. Eu escutei um barulho, eu falei, mas o que tem aqui na grama, o que tem? E escutando um negócio mexendo na grama, de repente eu olhei pro lado de uma formiga andando, né? Falei, cara, como que o meu ouvido tá muito... É por isso que é muito importante, né, a questão do silêncio dentro de uma cerimônia, porque a gente até fala para as pessoas, gente, então quando você vai consagrar, fecha o teu olho, então o silêncio, evitar a conversa, aqui você não veio para conversar, a gente vai ter esse momento depois, mas você vai consagrar, porque uma conversa às vezes lá do outro lado, às vezes a pessoa vai estar com a audição assim, muito aguçada, ela não vai conseguir, às vezes, se concentrar porque está ouvindo, entende? Então, outras pessoas, né, a questão da visão, ela começa a enxergar muita coisa. Isso acontece com os olhos fechados ou você está olhando, você está vendo o que está acontecendo ao seu redor, Charles? Você diz na questão dessa força para você ter, né, essas informações, os 5 sentidos ali muito aguçados, olhos fechados, como é? A recomendação é olhos fechados, mas, né, com os olhos abertos também, ela vem. Você também continua na força. Sim, mas assim, quando você está em concentração, que você fecha os seus olhos, né, e você sentiu que o teu corpo está diferente, você fica mais sensível, até no teu tocar da tua pele, o vento que toca, tudo fica mais sensível. Tudo. Um pensamento, sabe? Você entra numa vivência tua do teu dia a dia que parece normal, e isso vem trazendo para você uma profundidade daquilo que você fez, daquilo que você deixou de fazer, um abraço que você deixou de dar, e aí você vai tendo os seus processos mediante a isso, né? Talvez, eu vim na consagração hoje, né? Vim consagrar ayahuasca, e tava correndo e saí, nem me despedi direito do meu filho, da minha mãe, do meu pai, né? Então, isso, quando você vai trazendo para sua mente na força, isso vai tendo uma profundidade muito, porque a medicina ela vem trazendo para você essa valorização, né? Por exemplo, hoje eu saí, né? Nem dei um abraço, nossa, mas no dia a dia eu tô meio distante, nossa, preciso estar mais próximo,
né, da minha família, preciso estar mais próximo dos meus amigos, preciso largar um pouco o celular da minha mão e ter contato olho no olho. Inclusive eu tenho uma canção que eu sempre amo cantar para trazer essa reflexão para as pessoas, porque as pessoas elas estão se afundando, né? Elas vêm trocando algo sem perceber, algo que tem preço por coisa que tem valores. Exatamente. E coisa que tem, o que tem valor? A família, amigo. Você sair, eu tenho 3 filhos, né? Tem a minha esposa, eu pegar meus filhos cara, sair, sentar num parque, conversar, comer uma pipoca. Esses dias eu peguei eles e deitei lá na grama atrás de casa, a gente foi observar as estrelas. Eles estavam entediados dentro de casa já. Então... Mas esse não era um padrão seu, então, antes da ayahuasca? Mas nunca. Nunca. Inclusive, são coisas que eu faço porque quando eu tô na força, são coisas que são cobradas de mim. Você vai vendo, Isso. Você vai percebendo e essas imagens, vem como? Vem como imagem, como pensamento? Vem como imagens, pensamento, eu vou enxergando eles. Mas vem com falando. tom de sofrimento ou não? Depende do seu estado. Depende do tanto que você está deixando de fazer. Certo. Porque a medicina ela é muito amorosa. Mas quando ela é para te puxar a orelha, ela te puxa a orelha, né? Então, assim, eu passei um tempo lá, fiquei um mês em São Paulo, né, realizando meus trabalhos como músico e cantor lá nas casas. Então, passei muito tempo distante. Então, lá a Força já vinha falando comigo. Quando você estiver na tua casa, aproveita cada instante com seus filhos, né? Então, eu estava entediado, eu fui lá, a gente começou a falar das estrelas e, sabe, é isso. Coisa que tem valor, que é de graça, que a gente não paga. Relatos como esse aqui que você está trazendo, a gente ouviu também do Alok, né? Um dos maiores DJs. A gente tem o Whindersson Nunes, que também fez a consagração, e outros tantos artistas. A gente usa esses nomes, essas figuras, por ter um grande público, né? Porque que são de alguma maneira influencers também, e que falaram maravilhas da ayahuasca. A experiência que tiveram foi enriquecedora e mudaram também esse padrão de comportamento do dia a dia, como pensar, como se ver, como se enxergar no processo. Sim, eu aprendi a valorizar mais a minha vida, né? Eu aprendi a valorizar mais momentos com a minha família, né? Principalmente com meus filhos, né, entender que às vezes ficar no celular ou tá ali numa roda de conversa, eu tô ali em rede social conectado às vezes com outra coisa e tô perdendo aquele momento de criar um vínculo com uma pessoa, com um amigo, porque assim, tudo que a gente tá conversando tá tendo também uma troca de informações. Com certeza, eu te ensino algo e você me ensina algo. E nesse compartilhar, a gente vai estar criando vínculos, vai estar criando proximidade. E os seres humanos, né, devido a toda essa correria, esse tempo né, que as coisas tudo acelerada. As pessoas elas estão indo mais para esse lado. E aquela coisa simplesinha que preenche a nossa alma de verdade, as pessoas estão perdendo. A gente tá bem carente de boas referências, né, Charles? Sim. É o filho que não tem uma boa referência do pai, porque justamente isso tudo que você mencionou aí, o camarada tá lá no celular o tempo todo, às vezes o filho tá conversando, sim, tá bom, o pai vai ver, mas não tá vendo, não tá presente. Né? Ou no dia a dia, nas amizades, na relação profissional, a gente tem visto muito esse anestesiar a partir, muitas vezes, das redes sociais, o não estar presente, vivenciando o que está acontecendo naquele instante, e é aquilo, né? O tempo é a riqueza igual para todo mundo. É a única riqueza equivalente para todo mundo, é o tempo, não existe outro. Sim. Como é que você vai aproveitar esse tempo? Como é que você vai usar de verdade esse tempo, né? E pelo que você contou até aqui, o que a gente percebe, e sendo muito sucinto, talvez, a ayahuasca te centraliza. Ela te leva para dentro. Isso. Que é o que a gente está precisando. Sim, demais agora. Muito. Você está muito no externo, buscando. Correria e o dia passando e correria. Até que chega num ponto que a pessoa vai parar e vai falar assim, pra quê? Por quê?
Porque, na verdade, Valdinei, as pessoas acabam até entrando nesse quadro, né? Você percebe um século onde as pessoas estão muito doentes, depressivas. Por quê? Correndo atrás de dinheiro a todo instante, a todo custo. Então, assim, não que a gente não deva correr. É óbvio que a gente tem que, né? Mas não trocar essas coisas que têm preço por coisa que tem valores. Exato. Porque é o que eu falo, as coisas que têm valores é o que preenche a nossa vida de verdade. E agora só abordar mais um assunto, ainda falando da ayahuasca, aproveitando, você já percebeu que tem pessoas que passaram por experiência quase morte e de repente ela volta tipo mais alinhada? Não sei se já ouviu alguma história. Já, ZQMs, né? Experiência quase morte que faz você meio que renascer, né? Por quê? Que ela teve visão. O que aconteceu? Eu quase morri, né? Algumas pessoas tiveram certas visões. Nossa, eu tive uma visão assim, assado. Eu não posso mais continuar desse jeito. Agora é mudar. E estudos. O nosso corpo, ele produz DMT, porém, quantidades muito baixas. Pequenas, né? Bem baixinha mesmo. Então, quando a pessoa... Para o pessoal entender, DMT é um quê? Um hormônio? É a dimetiltriptamina, que a gente tem no nosso corpo. É uma enzima? E que também tem na folha do DMT, que é a folha da chacrona que tem o DMT, né? Certo. Então, assim, esse DMT, ele tá totalmente ligado a gente usa essa expressão que é a nossa glândula pineal, né, que a gente tem aqui. Que é o terceiro olho. Que é o terceiro olho, que tá ligado totalmente ao mundo espiritual, né? Então, quando a gente passa por uma experiência quase morte, as pessoas que passam, eu conheço muitos relatos, passam e de repente a pessoa voltou e se alinhou. O cara era doidão. Você conhece gente assim, Olha, que passou por essa experiência? Eu quero muito trazer aqui no programa. Eu conheço. Conhece? Conheço. Pois me indique, então, que eu quero trazer aqui no programa. Conheço. Para saber como é realmente a experiência. E o que mudou, como é o antes e o depois, realmente. Sim, conheço, né, inclusive uma pessoa que, assim, o cara era doidão mesmo, assim, né, na vida. Aí teve um acidente de moto, assim... Aí, de repente, voltou. Hoje tem família. Hoje tem uma empresa muito bem sucedida. É outra pessoa. E assim, né? Então, agora, o que eu vou assimilar com... Por que eu tô falando isso para assimilar com a ayahuasca? Então, com a ayahuasca, você tem a possibilidade de fazer o DMT subir. Porque quando a pessoa passa com uma experiência quase morte, estudos relatam que o DMT... Sobe. E é por isso que elas têm as visões. Então, o chá, né? A folha tem o DMT. Então, quando a gente consagra o DMT do nosso corpo, sobe. Então, a gente tem a possibilidade de vivenciar, ter visões espirituais, se aproximar dessa questão espiritual, sem precisar passar pela experiência quase morte. É uma experiência que... seria a morte, e aí vamos falar do ego. O ego, esse ego que a gente olha. O Valdinei é assim, é assado, age dessa maneira, mas é uma persona que o Valdinei tem por conta da questão pública. O Charles da mesma maneira. Então, assim, cada um de nós temos, né, o seu ego. Sim. No caso, a ayahuasca, ela vem para matar esse ego, matar simbolicamente, claro. Sim, matar esse velho homem. O velho homem, as velhas ideias. Retirar toda aquela casca que foi colocada, né? É como se a gente fosse um ouro, né? E a gente passou lá muito tempo criando poeira, criando, sei lá, muita coisa, né? Tá parado. Então eu digo que a ayahuasca, ela vem trazendo essa compreensão. Ela vem para lapidar. A ayahuasca vem para lapidar. Exato. Fazer a gente recuperar a nossa essência verdadeira. Porque a nossa essência verdadeira, né, ela é de luz, né? Temos muitas sombras, muitas coisas a melhorar. Hoje a minha caminhada que eu vejo, que é o meu desenvolvimento pessoal e espiritual, é dentro do caminho da medicina. Porque ela vai, né, me trazendo, a espiritualidade vai me trazendo aquilo que eu preciso deixar de fazer, né, me orientando. Então, tem dado certo. Que bom. Tem dado certo. Que continue. Mas ainda falando sobre a cerimônia, tem 2 pontos que eu quero levantar contigo ainda, porque isso também desperta muita curiosidade e ao mesmo tempo discussão. Um deles é a música.
Você chamou de rezo. Sim, O rezo. É. Que é o quê? Então, depois de ingerir lá o chá ou a bebida, você vai para aquele processo e você precisa ter a música, Charles, para entrar numa certa frequência. Explica qual é o papel da música nesse caso. A música ela tem um papel fundamental dentro de uma cerimônia. Não se consagra sem música. Eu até hoje não vi. Na verdade, tem a parte inicial, né? Tem alguns indígenas, inclusive, alguns cantores que fazem isso. Consagrou a medicina, então a gente vai aguardar ali 20 minutinhos, né? Todo mundo quietinho, mas depois a gente vai iniciar com música. Não que seja, de fato, proibido. Até hoje eu não vi, né? Eu nunca participei de uma cerimônia que foi sem música. E a música vai induzindo nesse processo? Muito. Inclusive, quando a gente passa uma orientação para as pessoas, que quando você vê que a tua mente está começando a ficar um pouco perdida, você não está conseguindo compreender alguma coisa, presta atenção na música. Escuta a música. Escuta o que está tocando, porque sim, ela vai guiar. Ela vai guiar. É como se a gente fosse remar, né? Dentro de um rio, né? E a correnteza daquele rio é a música que vai te guiar, vai te guiar. Então cada música, uma palavra, uma frase que desperta, que tá ali tocando, ela com certeza você vai lembrar de alguma coisa. Você lembra de alguma coisa que tá ligada a alguma área da tua vida, que daí vai abrir desencadear todo o teu processo. E, né, e aí só alegria daí, que daí você vai vivenciar aquele processo, vai vir em compreensão e vai deixando um pouco, né, matando aquele ego, tirando um pouquinho a casca, se lapidando. Então a música ela tem um papel muito importante. O outro ponto são os da limpeza. Das limpezas. Quando a gente fala das limpezas, você tem o vômito, tem o choro, tem... Quais são? Como que o corpo... É uma regra assim meio que geral? Todo mundo sente? Não. Ou tem os mesmos sintomas? Como é? Eu nem sei se pode chamar de sintomas. Os reflexos, os mesmos reflexos? Não, tem pessoas que fazem, né, a limpeza através do vômito, né? Mas assim, a limpeza ela pode vir também associada a várias coisas. O que é a limpeza, primeiro? A limpeza, ela é... Na verdade, ela é uma limpeza de processo. As pessoas às vezes estão... O que acontece? Tem pessoa que não está entrando na força. Já aconteceu. De repente o estômago da pessoa começa a dar uma mexida, aí ela vai lá e vomita um pouquinho, né? Aí de repente ela vomitou, pronto. Entrou na força. Né? Ou também pode ser o seguinte, tem pessoas, por exemplo, que estão passando um processo, eu já aconteceu comigo também, e acontece com as outras pessoas, que vem seres, cara, é assim o negócio lá na Força da Medicina, vem seres espirituais e começa a falar contigo, começa a guiar, e começa a fazer, às vezes você olhar para algo que você tá fazendo isso, e falando que isso não te pertence mais, olha esse trauma que você passou lá atrás, isso não te pertence mais. Então hoje você tá aqui e você precisa se limpar disso. Cara, é um negócio, sabe, porque é aquele ser falando contigo e já aconteceu assim, na hora. Hoje você veio aqui e isso não te pertence mais, então você precisa se limpar disso na hora. O estômago revira, você só pega o baldinho, que a gente tem os baldinhos ali, e a pessoa faz solta. A limpeza. E a pessoa tem a ciência de que tá soltando aquilo lá fora, né? Que na verdade, meu irmão, Ela interpreta dessa maneira? O quê? Que tá se limpando mesmo? Que tá soltando, muitas expurgando pessoas, aquilo? às vezes, porque sempre quando às vezes a pessoa entra num processo de limpeza, sempre tem um guardião da casa que vai ali, enrola o papel para colocar, né? Daí, dependendo de como a pessoa tá limpando, tá fazendo a limpeza, o guardião pergunta: tá tudo bem, tá tudo certo? Aí a pessoa fala: não, tá tudo bem, eu tô limpando um negócio aqui, ó, que é lá da minha infância. Não, eu tô limpando porque eu tive um desentendimento lá atrás e que tá me fazendo mal. Eu tô limpando isso aqui. A pessoa viu. Sim, a pessoa viu durante durante o processo dela, viu tudo aquilo, imagens que não são tão agradáveis. Sim. Aí ela integra aquilo, ressignifica aquilo, sim, porque ela trouxe para dentro, limpando. Teve acesso.
E aí a limpeza é como se ela estivesse simbolicamente jogando aquela energia fora. Purgando pra fora. Oh. Só que a limpeza, aí é que tá, ela não vem somente em vômito. As pessoas ficam, vai vomitar a limpeza. Não, ela não tá associada só a isso. Tem pessoas, por exemplo, que começam a bocejar muito. Sabe, tá lá, é uma forma de limpeza. Tem pessoas que começam a dar muita risada. De repente vê uma felicidade, a pessoa começa a rir. É uma forma de limpeza também. Isso é controlável ou incontrolável? Não, é controlável. É controlável. É controlável. A gente tem umas pessoas que tem um processo, de repente ela tá muito feliz assim, sabe? E começa a dar risada, assim, quietinho no canto dela, mas assim, dá risada. E às vezes é pessoas, cara, a limpeza por quê que eu falo? Às vezes é uma pessoa que tá tão carregada no dia a dia, né? Tá passando por uns processos de tristeza e tudo que a pessoa precisa ir fazer, né? É ter um momento feliz. Então aquilo é uma limpeza, ela tá se libertando. Uma vez eu fiz uma cerimônia particular para um irmão, veio lá de São Paulo, inclusive. E eu fiquei assim até um pouco decepcionado, porque no meio da força que tava, né, todo mundo, ele tava roncando. Apagou, dormiu. Moço. Daí abrimos a segunda parte da consagração, né? Falei, irmão, e aí, tá tudo certo? Tá na força? Falei, cara, tá lindo, tá muito bom. Aí de repente voltou, passou um tempo, ele dormindo, apagado. Daí... Aí acabou a cerimônia, né? Aí ele foi dar o relato. Ele falou assim, era tudo o que eu precisava. Primeira vez dele. Olha só. Fazia eu não sei quantos anos da minha vida que eu não conseguia colocar a cabeça no meu travesseiro e descansar. Eu senti que eu tava muito em paz. Eu precisava disso, isso me ajudou demais. Então o processo dele foi o sono. Sim, era o que ele precisava. Ele falou assim, eu não consigo parar minha cabeça, eu durmo 3, 4 horas por noite, às vezes nem durmo. Isso vem de encontro com o que você falou mais cedo, de que a medicina é uma mãe. Isso. Ela é muito carinhosa. Sim. Exatamente, né? E quando precisa puxar a orelha, ela também puxa? Puxa também. Há situações assim da coisa pegar, Charles? Sim, tem coisas que... Porque assim, nisso tudo... tem pessoas que estão num processo muito difícil. E às vezes precisa trabalhar aquilo lá. E a pessoa onde tá jogando lá para debaixo do tapete. Pra ninguém ver. E nem ela. Até ela quer nem mascarar. Ela quer ver. Só que aquilo tá fazendo mal. Né? Só que de certa forma tá atrapalhando a vida. Tá bloqueando. E de certa forma ela vem mostrando. Tirando. Que você precisa se limpar. Então sim, tem pessoas que passam por processo muito difícil. Mas pessoas, por exemplo, a gente fala num contexto assim, né? Mas pensa numa mãe, por exemplo, Valdinei, uma mãe que perdeu a filha pro suicídio. Pensa nesse contexto. Que a mãe vive com uma depressão até hoje, né? Ou que... Por exemplo, um filho que viu o pai matar a mãe. Tem relatos. Eu tenho relatos de pessoas, né, que viu isso e quando chegou para consagrar, esse processo que foi vivenciar. Mas não é para trazer o sofrimento, é para limpar. Então, assim, a pessoa tem que estar muito ciente de que... Quando você consagra é a mesma coisa que se você olhar na frente de um espelho, só que vai mostrar tudo que tá, sem esconder nada, porque às vezes a gente quer esconder algumas coisas dentro da gente, né? Não quer mostrar, não quer mexer, mas para que a gente venha fluir, a gente tem que ir se lapidando. E às vezes pessoas que têm um processo mais delicado, ela tem que estar pronta para renascer. Né? E só que esse processo de renascimento, né, é só observar a mãe que vai gerar um filho, é sofrido, um parto é sofrido, né? Você gerar um filho é sofrido. Então esse renascimento, então ele pode doer, porque ele vai mexer bem lá onde que tá te atrapalhando. Onde precisa. Não é onde a gente... não, hoje eu quero e vou trabalhar isso, né? A gente pode levar a intenção, como a gente falou agora há pouco, mas a espiritualidade ela vai mexer aonde
precisa, ela vai ser bem cirúrgica no ponto certo. Ô Charles, e nada disso, do que você falou agora, a pessoa está fazendo sozinha. Então ela está sempre amparada. Você mencionou muito bem guardiões. Sim. São pessoas? São pessoas. Que trabalham lá no centro, sim. que amparam? Como que é o trabalho deles? O trabalho deles é prestar todo o apoio que os participantes precisar. Às vezes precisa de... a gente sempre fala, precisou de alguma coisa? Só levanta a mão que o guardião vai chegar. Às vezes a pessoa quer um papel para solar o nariz, quer trocar água. Eu quero uma ajuda para chegar até o banheiro. Vai acontecer isso, né? A pessoa vai levar. E daí também tem a outra parte dos guardiões que trabalham para o bom funcionamento da cerimônia, né? A gente gosta de trabalhar muito com fogo na cerimônia. A gente acredita que o fogo ele vai pegando essas dores, essas coisas que as pessoas vão trabalhando, ele vai transmutando tudo pro fogo, né? Então, os guardiões têm um papel, inclusive, muito importante dentro de uma consagração, né? Para dar o amparo preciso. Existe bastante simbologia, então, dentro de uma consagração de ayahuasca, né? Você tem lá as figuras. Você acabou de mencionar o fogo, existem os guardiões, tem a música, tem o próprio... a tua conexão com o espiritual. Você acredita que a ayahuasca ou os estudos que estão sendo feitos, né, para comprovar, para descobrir um pouco mais da ayahuasca, podem, num curto espaço aí de tempo, apresentar a ayahuasca para um número muito maior de gente, alguns céticos, algumas pessoas que ainda não acreditam, que não entenderam, que não sabem como funciona a ayahuasca? Você acredita que muito mais gente ainda pode se beneficiar de alguma maneira? Eu acredito que sim, inclusive a ayahuasca está sendo muito estudada, né? Desde o tempo que o pessoal vem estudando ela nas universidades aí, o pessoal estuda e eu acredito que cada vez mais estudada, mais resultados positivos eles vão tendo, né? Porque a cada pouco, né, alguém vem lá e me manda um vídeo, olha só o que esse, né? Ó, esse neurocientista falando isso, né? Olha ele falando isso aqui, ó. Então são baseados tudo em estudos, né? Então eu acredito que sim, a ayahuasca, esse movimento ele tende a crescer muito. O nosso papel é a gente trabalhar para que ela venha a ser, vamos dizer assim, distribuída, vamos colocar assim, né? Mas de uma forma séria, né? Que venham levantar pessoas compromissadas, estudadas também, mas que venha levar de forma séria, para que não venha acontecer para banalizar, né? O que a gente não pode deixar acontecer é banalizar, né? A pessoa achar que vou pegar, vou tomar, vou sair, para mim, não é isso o propósito. O propósito que a gente fala é sério, o propósito é de ajudar a resgatar as pessoas. É uma cura, né? Eu vou falar que a ayahuasca ela cura a depressão, ela cura isso. Não é esse ponto. A ayahuasca ela cura a consciência. Porque, cara, a nossa consciência, a nossa mentalidade, ela rege o que a gente faz, né? A nossa mentalidade ela rege o que a gente vai fazer, a forma que a gente pensa. Então a gente tem uma cura lá na consciência, de dentro para fora. Então a gente tem uma forma de ter uma vida muito mais leve, muito mais amorosa e mais compreensiva. Então, tem alguém que não possa fazer uso da medicina da ayahuasca? Tem restrições. Tem restrição, Charles? Tem. Para quem ou por quem? Então, pessoas assim que têm quadros de esquizofrenia, não é aconselhável, né? Então, assim, pessoas com depressão e que tomam remédio, elas podem, né? E eu falo que até devem fazer o uso, porém, né, sempre sempre conversado ali com a psicóloga e com o médico da pessoa. Ela não deixa de fazer o tratamento lá com remédio, com medicamento. Mas ela tem que desmamar um tempinho antes de consagrar. Certo. Ela tem que fazer o desmame do remédio, porque senão vai acontecer uma explosão ali de serotonina na cabeça da pessoa,
que ela vai ir, ela não vai entender nada, e então acaba sendo uma cerimônia perdida. Então, assim, a pessoa que tem esse quadro de depressão, né, se quer fazer, eu recomendo, né? Porém, tem que conversar com o médico, né? Falar que vai fazer e vai ter que ficar um período ali, um tempo sem o remédio. Se a pessoa toma muitos anos, ela vai ter que diminuindo a frequência até ela parar por um período, daí fazer a consagração, mas depois que acabou a consagração, ela pode retomar o tratamento. Se precisar. Lembrando que sempre tem que ser alinhado, assim, com ela. Eu sempre falo, né? Converse com o teu médico, né? Então, assim, e também a gente tem relatos de pessoas, né, com ansiedade muito forte, inclusive dentro da casa, né, onde a gente participa lá, que pessoas que realmente, você falou assim, se precisar, né? Porque pessoas que tiveram uma compreensão sobre ansiedade, né? Uma ansiedade assim, e ela não sentiu mais necessidade de ficar tomando remédio para ansiedade, porque conseguiu controlar. Acompanhado bastante, pelo médico, com o aval do médico. Tudo acompanhado pelo médico. Que sensacional. Tem que ser. Porque não pode ser um negócio assim, vamos dizer assim, meio largado, né? Até quando as pessoas chegam apresentando alguns problemas, né? Já chegam pessoas também que tava ali com câncer ali, já em fase terminal, que eu fiquei receoso, falei, e agora? Né? Daí a gente faz uma avaliação com o médico, daí o médico autorizou, falou, não, meu médico autorizou, ele falou por mim que ia fazer bem e tal e tal. Então, assim, é tudo alinhado, né, com o médico, tudo alinhado com a pessoa, fazer o desmame do remédio e por aí vai. E aqui na nossa região, o pessoal produz a ayahuasca já ou não? Vocês trazem de algum lugar? Ó? Ele é, na verdade, ele vem lá do Acre, né? Lá de cima, lá já vem pronto, da então. floresta, né? E de lá eles vão distribuindo para casas, né? No caso, uma casa que tenha um CNPJ, uma casa legal, né? Cadastro e tudo mais. Até eles iriam, né? Saiu uma reportagem que eles iriam pegar mais firme nessas fiscalizações para evitar de alguém que não tenha um CNPJ ativo, não tenha, né, pela prefeitura uma autorização para fazer isso, para evitar... Pessoa física, então, não pode comprar. Não. Inclusive, quando eu vou comprar, porque tem algum outro fornecedor diferente, ele sempre pede, né? Qual que é a sua casa, CNPJ, isso, porque é feito tudo de forma legal e tem que ser. Só que, infelizmente, acaba escapando, tá, Valdinei? Como tudo na vida, né, Charles? Acaba escapando aí, uma pessoa que não tem, né, nada legal, nada aberto, ela consegue puxar. Então é justamente nesse ponto que a gente precisa ter cuidar para não banalizar, né? Senão a pessoa consagrou uma vez, não, achei legal, o que eu vou fazer? Eu vou comprar agora e vou reunir umas pessoas, mas tem que ter todo um conhecimento, um amparo por trás pra gente guiar. Então a orientação é fazer a cerimônia, consagrar a ayahuasca nos centros especializados, né, abertos com todo o rigor. Sim, procurar saber, né, a casa, os guardiões, como que funciona. Inclusive aqui na descrição do vídeo a gente tem alguns endereços aqui da nossa região, se você sentir à vontade aí, pode conferir na descrição aqui que tem alguns endereços. O seu é em Toledo. O meu é em Toledo. Seu centro. Isso aí. Perfeito. E você, as cerimônias você atende, né, o trabalho é feito com quantas pessoas, mais ou menos, a cerimônia, quantas pessoas participam? Depende. Depende? Porque às vezes a gente tá com aquela energia de fazer um negócio para... É como se fosse uma confraternização, algo para confraternizar algo. Aí a gente faz com bastante gente, né? Mas lá no meu centro, 40, 60 pessoas. Isso aí... O 40, 60 não é bastante gente, então? Não, é bastante. Mas a gente tem a equipe. Tem a equipe, né? Certo. Mas faz cerimônias muito maiores. A gente já fez uma cerimônia
para 160 pessoas. Caramba, cara. Foi uma cerimônia que veio uma banda, né, desse contexto. Foi um evento. Também. E aí a gente, né, consagra, mas é assim pra gente reunir, né, também, só que daí, quando a gente faz essas confraternizações, vamos dizer assim, algo pra gente comemorar algo mesmo, né, é bem pontual isso, aí a gente busca trazer só pessoas que já consagram, porque já é uma energia diferente, né? Aí nas outras datas, né, que daí é 40, 50, às vezes 60, aí a gente inclui as pessoas que vão participar a primeira vez, mas é isso. Entendi. Charles, nessa reta final do programa, eu quero perguntar a você, diante de tudo que você nos apresentou, né, dos benefícios da ayahuasca, das orientações, o que vocês recomendam, como é que está hoje, 3 anos depois, a tua relação com o seu pai? Eu e meu pai? Não, sei, meu pai me beija, eu beijo meu pai, a gente se abraça. Eu e meu pai, às vezes, até pra pegar na mão, tinha uma rusga, Asli. Olha, agora então, já que tá na reta final, eu vou contar a experiência. Por favor. Do meu pai, e uma coisa linda que aconteceu. Então, o meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 1 ano de idade. Eles se separaram. E hoje eu tô com 33, né? Mas até meus 30 anos, o meu pai e minha mãe era cada um no seu canto. Tinha a festinha das crianças ali, eles não... cada um no seu canto, cada um. Romperam uma relação Romperam mesmo e cada um no seu canto, né? E um dia, a primeira vez, inclusive, que eu fui cantar... aqui em Cascavel. Aí eles começaram a participar da cerimônia, né? Meu pai já participava, depois veio minha mãe. Só que eles nunca vinham na data que o outro tava. Aí eu falei com cada um, falei, é o seguinte, eu vou cantar hoje, né? Hoje eu vou cantar, vai ser a primeira vez que eu vou cantar, vou apresentar umas músicas que eu recebi. Então é o seguinte, vai ser muito importante a presença de vocês dois na cerimônia. Aí, beleza, foram. Então... E aí no ápice da força da medicina, né? Eu tinha terminado de cantar, eu saí, coloquei o violão lá. De repente o meu pai me chamou, ele falou, me leva lá onde tua mãe tá. Me leva lá onde tua mãe tá. Aí eu falei, tá bom. Eles estavam participando da cerimônia de ayahuasca. Levei ele. De repente meu pai só abraçou, chegou assim de joelho, abraçou minha mãe e começou a chorar. E daí, nisso, só veio assim, dessa forma, não foi em visão, só veio assim no ouvido. Você, em quase 30 anos, nunca viu isso. Nunca viu isso. E outra coisa, você nunca sentiu isso. Então você vai entrar lá no meio dos dois agora. Entra lá no meio, eles estão se abraçando, você entra no meio. Aí eu entrei no meio dos dois, aí os dois me abraçaram. E aí veio, né, falando assim... Você nunca sentiu isso na tua vida, então receba o amor do seu pai e da sua mãe. Eles estão se perdoando e esse perdão tá te cobrindo de amor. Cara. Aí eu chorei, cara. Chorei. Hoje meu pai conversa com minha mãe, minha madrasta conversa com a minha mãe, meu padrasto conversa com meu pai. Olha só. Na virada de ano, na nossa cerimônia, cara, sabe, foi lindo. Porque na hora que virou o ano, eu parei a cerimônia, vi assim, minha família, tio, tia, primo, irmão, mãe, pai, madrasta, toda a minha família. Só falei assim, gente, a minha família deseja para sua família um feliz ano novo, sabe? Então, o fato de eu estar ali com eles, sim, assim, tudo foi assim... Então, cara, essa caminhada pra mim, eu me sinto muito feliz, né? E as curas têm acontecido, essas curas de consciência que têm tornado a nossa vida, assim, a minha vida mais leve. Então, é isso. Que bom. Vou terminar hoje o nosso programa aqui trazendo um pouco mais o teu talento, então, agora artístico. Você disse que é músico, gosta demais disso, trouxe inclusive o violão, que tá aí, né? Tá aqui do meu lado. Aqui. Boa, então se você estiver à vontade, pode terminar o nosso episódio com isso. Antes, meu irmão, eu quero só te presentear, tá? Opa! Isso aqui
É uma pulseira de miçanga. Ela é feita por indígena. Se você observar ela aqui, ela tem um olho. Tem. E esse olho é de uma onça. Então, esse presente aqui ele é para representar a força que a mata tem, tá? Caramba, obrigado, Charles. Olha aqui, olha. Que coisa linda, olha ali. Olha ali o olho da onça. Obrigado, Charles. E essa camiseta... E eu uso aqui, normal? Como que é? Aqui mesmo? Até se quiser apertar um pouquinho mais. Olha aí, depois. Jéssica, o que você achou? Bacana. Depois eu vou apertar certinho aqui, ó. E essa camiseta aqui, né, ela tem essa frase sabedoria ancestral. Sabedoria ancestral. Essa sabedoria ancestral que esses povos da floresta carregam, né? Então, acho muito importante a gente carregar essa sabedoria. Olha lá, ó. Aí, ó. Bonito, sabedoria ancestral. Obrigado, Charles. É um retorno. Ó, mas tem aqui a parte de trás também, ó. Olha lá, ó. É o que aqui? É uma cerimônia? É um pessoal. É um pessoal fazendo uma cerimônia, indígenas. Obrigado, Charles, pelo presente. Eu espero que essa sua relação com as medicinas da floresta consiga resgatar cada vez mais pessoas que precisam dessa mensagem, que precisam desse conhecimento, desse despertar. E você entende que isso é uma missão muito grande, né? Muito uma grande. Responsabilidade muito grande. Que a gente aqui, de alguma maneira, tenta compartilhar com quem nos acompanha, quem segue aqui o nosso canal, trazendo esse tipo de informação. Então, se você entendeu aí que pode se beneficiar desta terapia e de outras tantas, aproveite. Se chegou até você, tinha um motivo. Vamos terminar cantando? Vamos lá. É de sua autoria? Minha autoria. Aquilo que a gente falou, apreciar o simples da vida. Isso aí. Lembrando que os endereços estão todos aqui na descrição do nosso vídeo. Obrigado pela preferência. E vamos com Charles Lesser. Caminhando pra compreender, caminhando pra entender o milagre da vida. Caminhando, sempre cantando, com os olhos vou contemplando o milagre da vida. Aprecie o simples da vida, a riqueza também no simples da vida. Não está em bens materiais, deixa pra lá essas coisas banais, é o simples da vida. A riqueza na sua família, a riqueza na natureza, é o simples da vida. Então viva o aqui e o agora, erga a cabeça e não demora, ame sua vida. Então vai e levanta pra viver. Viva de verdade com intensidade. Então vai, deixa a vida acontecer sem ansiedade ou preocupação. Então vai, porque nesse jardim tem muitas flores pra colher.